aqui para o estúdio agora com o Noel, nosso Thiago Lima. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindo. Bem-vindo aqui ao Tá Na Área. A gente estava também trazendo um pouquinho de atualização desse calendário dos clubes brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes, né? É o caso também do Flamengo. A gente falou há pouco do Botafogo. O Flamengo não tem mais jogos do Campeonato Brasileiro até essa disputa, né? O jogo da próxima rodada está adiado, então agora é foco total, programação toda voltada para a Copa do Mundo de Clubes. A gente pode até daqui a pouco mostrar o grupo do Flamengo também, quais serão os adversários. Como é que está inicialmente a programação, né? Quando que o Flamengo viaja, qual é a programação do rubro-negro para essa competição? É isso, Camilo. Boa noite pra você, Aline, Serginho, todo mundo tá na área com a gente. O Flamengo tá folgando por enquanto, né? Depois dessa partida, ganhou 3 dias de folga, só se reapresenta na quinta-feira. Aí faz 3 dias de treino, folga domingo, depois mais 3 dias de treino na semana que vem. Viaja na quarta-feira à noite, semana que vem, viaja para os Estados Unidos para começar essa preparação lá. O Flamengo, você falou do grupo, né? O grupo que teve mudança, né? De última hora. Colocamos aqui já os jogos, os confrontos do Flamengo, depois dia 16. Começa contra o Esperance, o time da Tunísia e da África. Flamengo e Chelsea na segunda rodada, no dia 20 de junho. E no dia 24, o terceiro jogo dessa fase de grupos do Flamengo, Los Angeles FC, que você falava, né? Entrou... A atualização, eu ia falar F5, mas já me chamaram de antiga. F5 tá antigo agora? Tá antigo, né? Porque agora a gente faz assim, né, amigo, na tela, puxa pra baixo e aí atualiza. Então, eu tô um pouco antiga, mas atualizando a tabela, Flamengo Los Angeles FC. Verdade. Los Angeles que pegou essa última vaga, porque teve todo o problema com o Leão. O Leão foi excluído do Mundial, aí a FIFA fez um playoff entre o Los Angeles e o América do México. Muitos torcedores do Flamengo não queriam a América do México, embora seria uma oportunidade de tentar exorcizar o fantasma de 2008, né? Mas não vai ter essa chance, passou o Los Angeles, que é de um ex-rubro-negro, né? O Igor Jesus, que inclusive fez gol nesse jogo que levou para a prorrogação, o Flamengo vai encontrar. E é um time que, apesar de, para muita gente, ser menos conhecido que o América do México, mas tem nomes famosos, como o Giroud, o Lloris, goleiro da França, sabe? Sim, vai ser um duelo interessante de se ver também pelos nomes que o Los Angeles FC tem. E o Flamengo vai ficar lá nos Estados Unidos, ele já viaja, a sede dele vai ser em Atlantic City, uma cidade ali já perto, litorânea mais ou menos, e ali vai ser a base do Flamengo, porque os 2 primeiros jogos são na Filadélfia, então o Flamengo vai fazer esse percurso em torno de 1 hora por estrada, né? E depois vai para Orlando, onde é esse jogo com o Los Angeles, é na terceira rodada, já é Orlando, aí já vai de avião, aí vai depender, né? Se o Flamengo passar de fase para as oitavas, a base do Flamengo vai passar a ser Orlando. A gente tem acompanhado, né, as atualizações até do nosso correspondente, né, do Guilherme Pereira, que traz sempre atualizações para a gente, né, de Nova York, dos Estados Unidos como um todo, Serginho. E ele tem falado muito da mobilização, claro, dos latinos nos Estados Unidos para verem clubes brasileiros que eles não conseguem ver, né, há muito tempo. E por isso, principalmente, a gente tem maior venda de ingressos de jogos do River Plate do Flamengo, porque movimentam clubes argentinos e brasileiros, que, claro, tem essa paixão por futebol, mas também alguns torcedores das ligas locais que querem ver os seus clubes também disputando contra, por exemplo, do Los Angeles contra o Chelsea, contra o Flamengo, né? Tendo uma experiência diferente. Acho que para todos nós é uma experiência interessante, mas tem um pouco dessa expectativa desportiva, né? Onde chegarão os clubes brasileiros? Num grupo que tem Chelsea, Los Angeles FC. O Esperance da Tunísia, talvez, se bem que, se a gente for olhar para o Mundial que a gente conhece nos últimos anos, né? Esse que é disputado no final da temporada, e que tem a Copa Intercontinental, como a FIFA chama agora, e que os brasileiros estão sendo eliminados cada vez mais na semifinal para clubes do mundo árabe, clubes africanos, às vezes, como é o caso do Esperance. Enfim, não sei se dá para tratar como tão mais simples assim, mas, enfim, é difícil imaginar os clubes. Vai ser desafiador para os clubes brasileiros minimamente pensar em avançar nesses grupos, né? Eu acho que depende um pouco do grupo, né? Acho que cada grupo tem uma história, né? O grupo do Botafogo é o grupo duríssimo, é o grupo que, se o Botafogo passar na primeira fase, está ótimo, e foguetes, beleza, porque não tá correndo atrás. O grupo do Flamengo já é aquele grupo que lembra um pouco o que a gente conheceu como o Intercontinental, aquele negócio de você ter que ir para a final. Então, passar essa primeira fase é o equivalente a ir para a final, eu acho que agora, né? O Flamengo tem uma vantagem, que é óbvia, sobre o Esperance, é o primeiro jogo, tem que passar, obviamente, né? Tem que, se possível, fazer um saldinho, né? E depois o Chelsea é o jogo de sobrevivência e depois o jogo decisivo, né? O terceiro jogo é o jogo decisivo. Antigamente era o contrário, né? Você fazia o jogo, né, quando você ia para
sei lá, para Tóquio, para onde fosse lá. E o primeiro jogo era aquele jogo que você, eu preciso resolver aqui. O jogo decisivo do Flamengo é o último. Vamos ver o que acontece. Lembrando que na Copa do Mundo de Clubes classificam 2 de cada... Somos 4 grupos, classificam-se 2 de cada grupo para a disputa das oitavas de final. A gente tem aquele chaveamento, sempre considerando o primeiro, né, contra o segundo colocado. E aí, mata-mata até o final. E como é que tá a delegação rubro-negra, né, para essa disputa? Tem novidades? Porque a gente vem acompanhando retornos, aí jogadores que acabam ficando fora, né? Como é que tá? Quem o Felipe vai ter à disposição, quem pode ficar por aqui, não conseguir disputar o Mundial, essa Copa do Mundo? Então, em termos de reforços internos, né, quem estava machucado, isso a notícia é boa, assim, a expectativa interna é de que todo mundo volte para jogar a Copa do Mundo de Clubes. 2 já voltaram no último jogo, né, o Pulgar e o Vinha, já voltaram, inclusive entraram no segundo tempo, né, então restam 2, restam ali o Plata e quem mais um que agora me deu branco, tem mais um jogador, é o De La Cruz, perdão. Era o Plata e De La Cruz que estavam nos últimos jogos que ainda estão machucados. Plata com toda também a novela. Tem essa polêmica aí, dessa fofoquinha, né? Flamengo, essa divergência de opiniões, Flamengo e seleção equatoriana. Tá uma guerra fria, assim, nos bastidores. Hoje, a Federação Equatoriana se posicionou através do seu presidente lá, ele deu entrevista no Equador, rebateu a versão, finalmente, porque estava em silêncio desde sexta-feira, quando o Flamengo divulgou a nota oficial. Então, assim, eles rebateram, falaram que não fizeram nada de errado com Plata. E o Plata está lá, que eles queriam acompanhar de perto. Ele não está treinando, mas assim, é até curioso, porque ele se apresenta, foi o único que não desembarcou na porta principal do aeroporto onde estava a imprensa, ele saiu por trás. Então assim, já está tão blindando o jogador para não falar nada. Sabe que vai ser questionado, né? Sabe que vai ser questionado, o que aconteceu. Disponível. A nossa apuração foi o seguinte, o Flamengo está fazendo um tratamento com ele, porque ele está sem jogar já há um mês. O Flamengo está fazendo esse tratamento. Ele sentiu contra o Vasco, aí ele voltou a jogar depois, mas voltou a sentir. Porque assim, ele é um jogador muito... a gente ouve isso. É um jogador que quer jogar sempre. Às vezes ele está com uma dorzinha pequena e aí nem relata, porque quer jogar. Mas depois que ele jogou contra o Botafogo da Paraíba, na Copa do Brasil, ele voltou a sentir, o edema dele até ficou um pouquinho maior. Ele está tratando. O Flamengo quer tratar até para cicatrizar bem, para ele voltar bem, e colocou esse prazo até para ele voltar no Mundial. Mas assim, com todo cuidado é pouco. O fato dele ir para a seleção, o risco, o temor do Flamengo é que a seleção force ele a entrar em campo em um dos 2 jogos e isso prejudique ele. todo o tratamento e perca para a principal competição. Exatamente. E o Flamengo estava tratando ele. E nesse cenário ele recebeu um médico... Ele recebeu uma visita... Tem imagens... no estádio dele, ao lado do técnico da seleção equatoriana, do BKSS, assistindo uma partida. Isso foi lá em Quito, quando o Flamengo foi enfrentar a LDU. Isso. Aí, depois disso, tanto o BKSS quanto 2 profissionais da comissão técnica, incluindo um médico, vieram no Rio de Janeiro para acompanhar. O BKSS foi ao CT, mas durante a visita em casa, fizeram também um procedimento no joelho. E aí, o que o Flamengo alega é que o que fizeram era diferente do que o Flamengo vinha fazendo. E aí gerou uma preocupação interna. E o próprio atleta relatou depois o que aconteceu, o que foi feito. Lembrando, o Plata, ele uma vez convocado, ele tem que se apresentar, ele não pode falar, não vou, estou machucado. O que ele pode fazer é o seguinte, o BKSS, eu estou machucado, você não quer me liberar aí? De repente é melhor eu ficar aqui. Se ele é o cara que quer jogar, ele vai querer... ele quer muito jogar, né? Então ele tem esse desejo de jogar. Uma vez convocado, ele tem que ir. E ele foi. Se ele não vai, ele corre risco de ser suspenso pela FIFA. Então, uma vez que ele está convocado, ele tem que ir. Isso ainda vai dar muito pano para manga nesses próximos dias. A gente vai ver o que o Flamengo... Se vai falar alguma coisa depois desse pronunciamento, né, do presidente da Federação Equatoriana. Mas, enfim, voltando, a expectativa é que tanto o De La Cruz, que está também tratando a lesão na coxa, e o Plata já retornem para o Mundial e fiquem à disposição ali do Felipe Luiz. Mas aí tem a novidade também, a principal é em relação a um reforço de peso que o Flamengo está trazendo externo, que é em relação ao Jorginho, né, o volante que estava lá no Arsenal, um ítalo brasileiro, né, naturalizado italiano, jogou muito tempo pela seleção italiana e que chega para ser não só a única, mas assim, uma grande contratação para o Flamengo, um jogador que foi terceiro melhor do mundo, né, em 2021, não tem tanto tempo assim, está com 33 anos, ainda tem muita lenha para queimar, ainda mais aqui no Brasil, que é onde a gente vê que quem vem veterano, quem ainda vem para a Europa ainda é veterano, mas para aqui no Brasil ainda consegue entregar muito, né? A expectativa é grande, ele ser essa grande contratação. Ele tem chegada prevista para o Rio de Janeiro na sexta-feira, chega aí, vai fazer os exames médicos,
e aí assinar contrato de 3 anos, e ele também vai seguir nesse voo. O Flamengo até adiou a viagem, né? Inicialmente o Flamengo ia viajar na terça-feira da semana que vem. Mas por conta da convocação, são 10 convocados que o Flamengo tem. São 5 no Brasil, 2 no Uruguai, o Plata, e tem 2 na Seleção Brasileira Sub-20 ainda do elenco profissional do Flamengo, que aí é o Matheus Gonçalves e o João Vitor, um zagueiro. Eles já estão integrados no elenco profissional. Então o Flamengo conta, inclusive eles vão para o Mundial. Então o Flamengo adiou em um dia para ter todo mundo de volta e fazer esse voo com todo mundo junto na quarta-feira, e o Jorginho vai estar nesse voo. Ele chega na sexta-feira, assinar contrato, ser reapresentado, né, para a imprensa aqui, e vai ser a grande atração do Flamengo nos Estados Unidos nesses primeiros dias. É mais uma atração, né? Para esse elenco já cheio de estrelas, né? Calando o Flamengo para essa temporada aí nos Estados Unidos. Acho que a situação do Plata, né? É difícil a gente falar do atleta, porque ele tá ali, né? Ele é funcionário do Flamengo, também da seleção equatoriana e quer, né? É difícil, mas acho que dá para ele se colocar um pouco mais, né? Não sei, obviamente, a gente não sabe dos bastidores, a gente sabe o que acaba saindo no meio da imprensa, mas é importante sempre a seleção estar alinhado com o clube, né? Ter um meio de comunicação exatamente para o jogador não sair prejudicado e tá essa confusão. Então, não sabemos o que acontece, mas é importante o jogador se posicionar. Agora, que elenco do Flamengo, né? É característica do Flamengo trazer jogador desse perfil em si. É óbvio que a gente cria uma expectativa muito grande, porque ele ainda é um excelente jogador, é um cara muito dinâmico, muito inteligente, tem tudo para mandar também no setor ali do meio de campo do Flamengo. Vamos ver como vai ser o encaixe com o Felipe Luiz, né? Um cara que progride muito no elenco, vai ser, tô curiosa. Ele é um organizador de muito time, bom, né? Muito bom. Importante só citar, no caso do Jorginho, ele quer muito jogar esse Mundial com o Flamengo. Tanto que ele abriu mão de um bônus que ele teria para receber se ele cumprisse o contrato até o final, com o Arsenal, o contrato até o final de junho. Ele ia receber 500 mil libras, que dá quase 4 milhões de reais. Aí ficou um impasse, isso era um impasse desde o início da negociação, porque sabia que ia ter esse bônus para ele. Para o Flamengo não faria sentido ele ter que pagar mais tanto 4 milhões para um jogador que ele já vai ter daqui a uns dias. Sim. Então, assim, tinha esse impasse e o Jorginho quer muito jogar esse Mundial, ele resolveu abrir mão desse dinheiro para rescindir esse contrato com o Arsenal alguns dias antes e vir para jogar esse Mundial com o Flamengo, essa Copa do Mundo de Clubes. Thiago Lima Noel estará lá acompanhando o Rubro Negro, trazendo informações para gente. Então, combinado, Noel, ainda volta muito aqui no Tá Na Área, até a Copa do Mundo e também durante a Copa do Mundo de Clubes, trazendo informações do Rubro Negro. Obrigada, amigo, mais uma vez pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. É isso, galera. Inclusive, né, o Jorginho chegará ao Flamengo nesta sexta-feira, por volta das 5h45 da manhã, está marcada a chegada do jogador aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o torcedor do Flamengo, né, a torcida do Flamengo, faz um pedido à diretoria para que antes do embarque para o Mundial de Clubes seja feito um treino aberto no Maracanã para que o torcedor possa se despedir do time, né, do elenco ali antes do embarque para os Estados Unidos, onde vai acontecer essa Copa do Mundo de Clubes, tá? Esse Mundial. Beleza? Galera, vou deixar os créditos aqui para o canal do Sport TV. O link deles está na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrito. Inscreva-se. Clica ali nesse botãozinho, aí do lado tem um sino, você clica aí no sininho para ativar as notificações, coloque em todas as notificações e deixa o like, aproveita, botãozinho do dedinho para cima, deixa aí o seu like para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Aproveita também e clica nesse botãozinho hypar, você vai estar ajudando também o nosso crescimento. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades e notícias do Clube de Regatas do Flamengo para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!